A gente vive conectado, né? Mas será que quem está no comando somos nós mesmos? Vamos lá, vamos tentar entender essa briga silenciosa que está rolando o tempo todo. De um lado, o mercado tentando influenciar a gente e do outro, a nossa autonomia. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1.000.000, não é mesmo? Pensa bem, desde o café que a gente toma de manhã até os grandes planos para o futuro. O quanto disso é uma escolha 100% nossa? E o quanto é, sei lá, uma cutucada de forças que a gente nem se dá conta que existem? É isso que a gente vai investigar agora. Olha, a verdade é que a gente está bem no meio de um campo de batalha. É uma batalha pela nossa atenção. Pensa só, plataformas digitais, redes sociais, a mídia em geral, tá todo mundo disputando segundo a segundo um pedacinho do nosso foco. E o objetivo é sempre o mesmo: influenciar o que a gente faz, o que a gente compra, o que a gente pensa. E o cenário dessa batalha é esse aí. De um lado, você tem as forças do mercado. E não é pouca coisa, não. É um sistema super sofisticado, especialista em fazer a gente sentir que precisa de algo que 5 minutos antes nem sabia que existia. E do outro lado? Bom, do outro lado estamos nós, cada um tentando, sabe, navegar nesse mar de informações e, de alguma forma, tomar as rédeas da própria vida. Ok, mas para a gente ter alguma chance nessa disputa, a gente precisa primeiro entender como o adversário joga. É tipo conhecer o manual de estratégias do mercado. E olha, pode ter certeza, o mercado não entra em campo para brincar, ele joga para ganhar. E as táticas que ele usa são bem mais espertas e sutis do que a gente costuma pensar. Então, que tal a gente abrir esse manual agora? Vamos dar uma olhada de perto nesses mecanismos de influência. São as ferramentas que estão ali quietinhas, operando por trás das telas dos nossos celulares e computadores, moldando comportamentos e até criando tendências. A primeira arma, e talvez uma das mais poderosas, é a publicidade direcionada. É aquela personalização extrema. Para pensar. Cada clique, cada curtida, cada busca que a gente faz, tudo isso alimenta um sistema gigantesco que vai aprendendo exatamente do que a gente gosta, o que a gente deseja. E o resultado são aqueles anúncios que aparecem e parece que leram a nossa mente. A oferta é tão perfeita que fica difícil, muito difícil, ignorar. Depois, vem outra tática fortíssima, os influenciadores digitais. E aqui, o jogo é baseado na confiança. Um influenciador não está só vendendo um produto, né? Ele está vendendo um estilo de vida, uma ideia, uma validação. E essa credibilidade que eles constroem com o tempo vira uma alavanca poderosa que consegue direcionar as decisões de compra e até de investimento de milhares, às vezes milhões de seguidores. Ah, e claro, não podiam faltar eles, os algoritmos. Eles estão em todo lugar. Pensa neles como se fossem curadores invisíveis da nossa vida digital. O trabalho deles é aprender o que a gente gosta e mostrar mais daquilo. O problema é que isso cria as famosas bolhas, que acabam reforçando nossos hábitos e empurrando a gente bem de mansinho para uma direção bem específica. E para fechar o combo, a gente tem a urgência, os modismos e as tendências. O ciclo de novidades hoje é uma loucura, é muito rápido. Isso é usado de forma estratégica para criar aquele sentimento de preciso ter isso agora, sabe? É o famoso FOMO, o Fear of Missing Out, ou, em bom português, o medo de ficar de fora. E esse medo é um gatilho poderoso para o impulso, para a gente agir sem pensar, com medo de perder a próxima grande onda. Ok, o cenário parece meio sombrio, né? Mas calma, o jogo não está perdido. Longe disso. Porque para cada uma dessas táticas do mercado, existe uma ferramenta de defesa muito, mas muito poderosa do nosso lado. A autonomia. É a nossa capacidade de parar, respirar, filtrar as coisas, questionar e, no fim, decidir com base no que realmente faz sentido pra gente. E olha só que interessante esse contraste. De um lado, as ferramentas do mercado são o FOMO, os algoritmos que tentam prever tudo, a publicidade super persuasiva. Do outro, as nossas ferramentas são totalmente internas. Elas vêm de dentro, a capacidade de pensar criticamente, o autoconhecimento para saber o que a gente quer de verdade e o bom e velho planejamento pessoal. E aqui tem um ponto super importante. Ter autonomia não significa virar um eremita, se isolar do mundo e rejeitar o mercado por completo. Não é isso. É sobre saber filtrar. É desenvolver um filtro consciente mesmo para conseguir separar o que de fato agrega valor na nossa vida do que é só barulho, ou pior, uma tentativa de manipulação. Beleza, mas como é que se constrói essa autonomia na prática? Bom, ela se apoia em 4 pilares fundamentais. Primeiro, educação financeira, para a gente entender as regras do jogo do dinheiro. Segundo, autoconhecimento, que é o que nos ajuda a definir o que é importante de verdade para a gente.
Terceiro, pensamento crítico, para não comprar qualquer história que contam por aí. E por último, planejamento de longo prazo, para ter um rumo, uma direção clara. Certo. A gente já entendeu a teoria, que é super importante. Mas e na prática, no nosso dia a dia? Como é que a gente transforma esses pilares em ações de verdade? É o que vamos ver agora. Olha, dá para resumir o caminho em 4 passos bem práticos. Passo 1, buscar informação. Mas não qualquer uma. Informação de qualidade, de fontes diferentes, sabe? Para ter uma visão mais ampla. Passo 2, estabelecer prioridades. Definir o que é essencial na nossa vida, porque isso ajuda demais a evitar o consumo por impulso. Terceiro, compartilhar experiências. Conversar com gente de confiança, trocar ideia, aprender com os acertos e erros dos outros. E o quarto, que talvez seja o maior desafio de todos, ter disciplina. Resistir àquele impulso do momento e pensar nas consequências lá na frente. Então, no fim do dia, a gente percebe que não é uma guerra de vida ou morte contra o mercado. A ideia não é destruir o sistema. A questão é encontrar um equilíbrio. Um equilíbrio consciente, onde a gente consegue aproveitar as coisas boas que o mercado oferece, claro, mas sem virar refém das estratégias dele. A escolha, no fundo, é bem clara. Deixar a vida nos levar, ser guiado, é mais confortável, né? É mais fácil. A gente meio que transfere a responsabilidade. Agora, assumir o controle. Isso dá trabalho, exige esforço, sem dúvida, mas é o único jeito de garantir que a gente está caminhando na direção dos nossos próprios objetivos. E a recompensa, a satisfação que isso traz, é outra história. Isso me lembra uma coisa fundamental. Essa busca pela autonomia não é uma linha de chegada. Não é um lugar onde a gente chega e pronto, acabou. É muito mais um exercício diário, uma prática constante, uma escolha que a gente precisa renovar todo santo dia. E para fechar, fica a reflexão. O futuro vai ser algo que simplesmente acontece com a gente, guiado por essas forças todas, ou vai ser algo que a gente constrói ativamente, tijolo por tijolo, decisão por decisão? A escolha, bom, essa é de cada um.